Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo essa aula, mas apenas algumas coisas antes de começar. Essa daqui é a aula 2 de 4 aulas que estão sendo ofertadas aí pelo Laboratório LAS sobre Kubernetes, certo? Já tivemos a aula 1 que está disponível no YouTube, essa daqui é a aula 2, a aula 3 também será disponível, assim como a aula 4, certo? Então, bora iniciar aqui, para não perdermos tanto tempo. Então, dando uma breve recapitulação aí, um remember, certo? A gente falou na primeira aula sobre o que é containerização, certo? Introdução a containers e Docker, os benefícios da gente usar e as diferenças entre um container e uma máquina virtual, ok? Depois a gente passou aí para o que é Kubernetes e falamos mais sobre como ele se compara entre outras ferramentas de orquestração. Também falamos sobre a arquitetura Kubernetes, isso é, seus componentes como a master e a worknode. E especificamos, no caso, detalhamos mais como funciona esses caras quando a gente vê de dentro, certo? Então, como é que funciona o control plane, como é que funciona um worknode e etc. E uma configuração de ambiente, certo? No caso, eu utilizo Kind em algumas aulas, mas pode também estar utilizando o Minikube e as suas configurações. E também nós vimos comandos bem básicos de Kubernetes. Nessa aula 2, a gente vai se aprofundar mais sobre alguns conceitos bem importantes, certo? No caso, a gente vai estar vendo aí sobre pods, replica set, deployment services. Então, a gente vai entender mais como funciona a estrutura, um arquivo YAML e outras coisas mais, ok? Na Lesson 3, ou no caso na aula 3, a gente vai ter alguns conceitos mais avançados. A gente vai estar falando de config map e secret, que é aí como você pode estar guardando informação, no caso sensível ou não sensível, ok? A gente também vai estar falando de persistent storage ou armazenamento persistente, na qual cada pod ele pode ter aí um armazenamento, ok? E diferentes tipos de política ou de provisionamento que a gente pode decidir. Aí também falamos sobre networking, não networking de falar com pessoas, mas networking de políticas de rede de Kubernetes. Então, como você decide ali o tipo de tráfego que está sendo gerado não, no caso que entra ou sai, ou digamos assim, falamos também sobre como você expor sua aplicação usando o Ingress, ou os recursos de Ingress, e falando sobre stateful application, certo? No caso, aplicações aí que precisam constantemente de armazenamento ou alguma coisa sendo provisionada de maneira dinâmica. E a aula 4, que é a aula mais prática que teremos, basicamente eu vou dizer sobre o que se trata o Helm, o que é o Helm, e utilizando o Helm, né, no caso os pacotes que estão dentro dele, vamos acabar instalando Prometheus e Grafana para a gente ver, né, como funciona, certo? Configuração do Grafana e criar um alerta em Prometheus, em Prometheus no caso, a parte de log e segurança, coisas um pouco mais práticas que vai estar sendo implementada nessa última aula. Mas vamos iniciar aqui, né? O que são pods? No Kubernetes, já relembrando o que foi dito na aula 1, o pod ele é a unidade menor e mais básica do Kubernetes, né, quando se trata de uma unidade de execução. E um pod ele pode conter um ou mais containers, certo? Ele vai ser usado aí para você executar uma aplicação, um serviço ou tarefa específica, ok? E um pod ele pode encapsular um ou mais containers, que normalmente é em Docker, certo? Recursos de rede, a gente está falando de recursos de rede compartilhado, como por exemplo IP e portas, e volumes de armazenamento aí compartilhado entre os containers, isso ser aplicado, certo? Uma coisa que precisamos lembrar é que os pods eles são efêmeros, né? Vou usar essa palavra por natureza, né? O design deles é assim, ou seja, eles vão ser criados, destruídos conforme a necessidade, por isso eles geralmente são gerenciados por um controlador, certo? Ou no caso como um deployment ou um stateful set que falaremos mais sobre na aula seguinte, né, aula 3. Mas bom, bora falar sobre ciclo de vida, certo? Os pods eles têm um ciclo de vida bem definido no Kubernetes, passando por diferentes fases de execução, né? E ele tem algumas principais fases, ok? Que é pending, que é quando o pod foi criado, mas algum recurso ele não está sendo provisionado, como um volume ou um container, então ele acaba ficando pending. Ou running, que é quando um pod ele foi agendado ou não, né? O scheduling
acabou alocando ele naquele nó, todos os containers foram iniciados e estão todos sendo executados. Então, o que significa dizer que ele está ativo naquele momento. O succeeded, desculpa, que o pod terminou a execução com sucesso, né, sem falhas. Isso é comum para pods de trabalho, né, batch jobs. E failed, que no caso pode falhou ao executar suas tarefas, né, ou os containers terminaram com status de erro. E tem um quinto que é pelo menos o mais comum na minha vida, que é o crash loop backoff, que é quando o pod ele está falhando continuamente e o Kubernetes ele está tentando ali achar uma maneira de reiniciar, mas continua falhando, certo? Indicando ali que é um erro persistente, ok? E além do ciclo de vida do pod, o Kubernetes também vai oferecer para a gente, no caso, algo chamado hooks de ciclo de vida para containers de maneira individual, que vai permitir ali executar ações específicas em determinados momentos, né, do ponto de vida. E basicamente você tem dois principais eventos, que são o post start e o press stop. Para isso, eu vou acabar deixando um pouco o nosso slide e usar aqui o VS Code para escrever esse exemplo, ok? Então, o pop start ele executa um comando ou script logo após o container ser iniciado, e o press stop ele executa um comando ou script antes do container ser encerrado. Então, quando a gente fala de criar algo aqui, então geralmente a gente vai começar aqui especificando uma versão, né? Isso daqui é um arquivo YAML. A gente coloca aqui a API e o tipo, a gente coloca pod. E o metadata, vamos colocar aqui, no caso, lifecycle demo, né? Pod. E a gente vai ter que dizer aqui a spec dele. E no caso, eu estou falando de um container. Então, eu já deixei aqui pronto. Então a gente tem aqui o container. E eu vou colocar aqui o nome, em vez de Lifecycle Demo Container, vou colocar aqui my container, e a imagem eu vou usar o BuildBox, certo? Aí aqui a gente já fala sobre o ciclo de vida. Então aqui tem o Lifecycle Pop Start, então quando inicia o nosso container, ele vai ter aqui um comando dentro, no caso aqui é um echo, certo? Então hello from the pop start, ok? Que é uma mensagem, mas a gente pode trocar essa mensagem, no caso só colocar isso daqui, então a gente pode dar apenas um echo hello world ou hello container, né? Digamos assim. E a gente tem aqui um press stop que ele vai, no caso, encerrar nosso container. Então aqui a gente também pode colocar a flag S ou C. No caso eu vou colocar aqui a flag C. E eu posso colocar aqui também, digamos assim, echo encerrando container. Aqui é a mesma coisa, certo? A gente tem que colocar entre essas aspas aqui, porque um é comando, o outro é o que ele está dizendo, ok? Então basicamente é assim que funciona quando a gente está ditando aí, por exemplo, no caso, não se preocupe muito com esse amarelo, é porque eu estou usando aqui uma extensão para o Kubernetes, inclusive muito boa. Então ele fala que o que está faltando, então um ou mais containers não tem limite de recursos. Então quer dizer que, por exemplo, eu não especifiquei aqui o quanto de recurso ele pode ter. Mas se você subir esse pod aqui, você teria sucesso, ok? Continuando aqui a aula, a gente tem várias maneiras de você utilizar um pod. A primeira delas, no caso você usar o pod no cluster, pode ser usado de outras maneiras. No caso, a primeira dela é, no caso, the one container per pod. É um modelo bastante comum no Kubernetes. Isso é, você vai estar ali rodando um único container dentro de um pod, e você tem o outro que é, no caso, multi-containers pod. Então, como eu já falei, um pod ele pode conter mais de um container, embora o caso mais comum seja o primeiro, né, como eu falei, que é um único container. Mas quando múltiplos containers são colocados em um único pod, eles compartilham o mesmo endereço IP, porta e volume de armazenamento, né, o que permite uma comunicação mais eficiente entre esses dois.
Então, os casos de uso mais comuns para você usar, digamos assim, múltiplos containers dentro de um único pod, é quando você tem sidecar containers, né? Então, no caso, um container secundário que oferece suporte ao container principal. Então, utilizando um exemplo aí, um sidecar, ele pode ser responsável por fazer o login ou fornecer um proxy de segurança aí, né, para o container principal. O outro é o adapter containers, né, que no caso eles adaptam o comportamento de uma aplicação principal. No caso a gente está falando de conversão de dados ou atuar aí como um tradutor de protocolos. E o outro é o ambassador containers, né, que atuam como proxy entre a aplicação principal e o serviço externo. Então, novamente voltando aqui para o VS Code, se a gente quisesse fazer outro, né, pod, então a gente tem aqui a API version, certo? No caso v1 com kind sendo pod, opa, kind pod, metadata aqui eu vou botar mute container pod, ok? E a gente tem aqui a parte do spec, ótimo. Então, o que está acontecendo aqui, certo? Eu estou falando que nesse meu pod vai ter duas imagens, dois containers, e eu estou especificando. Então, eu coloquei aqui nginx, mas eu posso colocar qualquer nome, então a gente bota nginx container, e a imagem nginx, isso daqui já existe. E a gente pode botar aqui, digamos assim, o meu sidecar, certo? Sidecar container, com a imagem do BusyBox, e basicamente um echo para dizer quando está rodando. Então, o container principal ele executa o nosso servidor web, o nginx, né, pela ordem aqui. Então, o primeiro que está vindo é o nosso container principal. E o container secundário, que é o nosso sidecar container, ele pode ser usado para funções auxiliares como login ou monitoramento, ok? Então, é basicamente assim como funciona. E a gente também tem, né, os arquivos YAML, assim, como eu estou utilizando aqui, eles são uma forma padrão da gente declarar recursos no Kubernetes. Então, um arquivo YAML para um pod, ele vai definir a configuração necessária, né, como o nome do nosso pod, que foi mostrado na primeira aula, os containers que ele vai rodar, como eu estou mostrando aqui, para ser portas expostas, volumes e outros recursos. Então, por exemplo, se eu quiser rodar tudo isso daqui na porta 80, é nada mais do que fazer isso daqui. No caso, eu especifico aqui a porta, no caso é ports, ok? E aí eu posso colocar aqui, no caso, container port 80. Então, para a gente lembrar aqui como funciona a estrutura. Na API version, a gente está especificando a versão da API do Kubernetes, e a V1 é a mais comum para os pods, ok? Aqui no kind pod, a gente está definindo o tipo de recurso, que neste caso é um pod, mas isso é para outras coisas, como por exemplo, se eu estiver criando service, ou um stateful set, ou qualquer outra coisa. A gente também tem aqui o metadata, que inclui informações como o nome do pod, a spec, que contém aí as especificações do pod, como os containers que serão executados. E a gente também tem o campo containers, que define uma lista de containers dentro do pod, né? Cada um com nome e uma imagem, que no caso é aqui, eu botei duas imagens. E o container port, que especifica a porta exposta pelo container, que no caso foi colocado aqui. E a gente também tem outras coisas, né? A gente pode adicionar volumes nesse pod. Então, o que é um volume? O volume no Kubernetes ele é usado para persistir dados além do ciclo de vida, né? Além da vida do pod. Então, quando um pod ele, digamos assim, ser reiniciado, aquele volume ainda persiste, né? Ele ainda consiste. Ele não é excluído junto com aquele pod. Então, a gente pode montar volumes compartilhados entre esses containers, né, no mesmo pod. E como é feito isso, principalmente? Então, vamos vir aqui na imagem do nginx. E aí a gente vai colocar aqui volume mount. Opa, tá em volume. Aí bota mounts, certo? E aqui a gente tem o name, que eu posso botar HTML ou eu posso colocar, digamos assim, share data. E o mouthpath sendo, no caso, o diretório que vai ser montado dentro do meu container, ok? E aqui embaixo de volume mouth
eu acabo colocando aqui o meu volume que eu estou especificando. Então o name aqui dele vai ser shared data. Eu não preciso colocar esse month path. Eu posso apenas colocar aqui um empty dir. Opa, aconteceu um aqui. Pronto. Certo? E ele está dando isso só porque eu coloquei aqui. Na verdade, porque eu coloquei volumes. Isso. Pronto, agora está certo. Ok? Como eu falei, não preste atenção no amarelo. Ele só está dizendo outras coisas aqui. Mas o volume empty dir, que no caso é esse daqui, ele é um tipo de volume temporário que vai persistir enquanto meu pod estiver rodando, certo? Então aqui foi ao contrário do exemplo que eu dei, certo? Então se esse pod cair, o volume cai junto. Mas existem exemplos que, no caso, eu não precisaria colocar esse empty dir aqui e ele ficaria, no caso, sendo persistente. Uma outra coisa mais interessante é que nós, deixa eu até apagar aqui, podemos também definir variáveis de ambiente. Então, para não ficar confuso, vou colocar aqui como pod, e a spec eu vou colocar aqui, no caso, containers, e aqui eu tenho, no caso, vou colocar env container, a imagem de Jinx, e a minha variável de ambiente, certo? Então aqui eu estou chamando a minha variável de ambiente de myenv. Aí você pode colocar qualquer nome que vai ser passada para o container. E eu passei o valor hello world, certo? Então, voltando aqui, quando a gente está trabalhando com recursos para gerenciar pods, a gente normalmente não cria pods diretamente como eu faço no arquivo YAML, né? Que no caso eu configuro cada pod. Então, quando você está falando sobre trabalhar com recursos ou outras coisas mais, como você está falando de gerenciar alguns recursos, a gente trabalha com deployment ou job, né? Que é quando aí o seu pod ele precisa de um rastreamento de estado, ou ele é considerado um recurso ou uma aplicação stateful set, que é algo que precisa sempre estar sendo mantido, certo? E cada pod ele roda em uma única instância da sua aplicação. Então, se você quer escalar a sua aplicação, digamos assim, de uma maneira horizontal, né, que é você aí prover mais recursos rodando mais instâncias, no caso você vai ter que usar mais de um único pod, certo? Mais de uma única instância. Então, no Kubernetes isso é tipicamente referenciado como replicação, né, ou um replica set, que é basicamente você replicar pods que são normalmente criados e gerenciá-los em um grupo, ok? E aí você está gerenciando e controlando eles como um grupo de trabalho. Outra coisa a se citar é que o pod ele geralmente possui um storage. Então o pod ele pode especificar ali, como foi mostrado na prática, que a gente pode compartilhar volumes entre eles. Então todos os containers dentro de um pod podem acessar aqueles volumes, como eu especifiquei, dentro desses containers. E eles também podem ser persistentes ou não persistentes, certo? Mas geralmente eles são persistentes se você estiver lidando ali com dados que seja necessário que eles estejam lá. Então, no caso de um container precisar ser reiniciado e você ter um volume ali, é diferente no container no Docker, né? Que você possui um volume dentro do container, mas se você precisar, digamos assim, remover aquele container, ou reiniciar o container, o volume vai junto, certo? Ele não é persistente. E tem também outras coisas sobre pod network, que cada pod ele é endereçado com um único endereço de IP, né? Ele tem um IP dinâmico e ele compartilha na rede um namespace, incluindo o seu endereço de IP e outras coisas como porta, certo? E quando a gente está, no caso, trabalhando com pods, isso daqui é algo que eu não vou me ater muito, é porque, foi como eu falei, eles são relativamente efêmeros, né? São entidades que têm um ciclo de vida muito bem composto, certo? Então, quando pods são criados, seja diretamente ou indiretamente por um controle, o pod ele vai ser ali gerenciado pelo scheduler para rodar em um node. E geralmente a gente trabalha ali, a gente pode trabalhar com diversos pods ou um único pod só. E falando um pouco mais aí sobre como funciona, certo? Quando um container
um pod dentro de um container cai, o que acontece é que se, digamos assim, um node falhar, né, um nó falhar, e o controller ele notar que esse pod dentro desse node ele parou, né, de trabalhar ou funcionar, ele cria um replacement pod ou um pod substituto, né? E é o scheduler que faz isso, certo? O scheduler ele coloca esse replacement pod para que o seu nó esteja saudável, né? Chama de healthy node. E aqui são algumas fases do ciclo de vida do pod, como já foi citado. Então ali a gente tem pending, que é quando o pod ele foi aceito pelo Kubernetes, mas existe algum container que não está sendo ali bem rodado, ou ele está tentando rodar, certo? Está prestes a rodar. A gente tem running, que é quando o nosso pod está rodando, o container está tudo certinho. A gente tem lá o succeed, que ele fez tudo o que precisava fazer e ele terminou toda a sua tarefa, certo? Então viveu, nasceu, viveu, morreu e é isso, completou tudo bem e está succeed. Tem o failed, que é quando um container ele tem um erro, obviamente, dentro daquele pod, alguma coisa assim. E tem também o no ou crash loop backoff, que por alguma razão o pod não conseguiu obter, certo? E essa fase tipicamente ocorre no erro de comunicação entre o node e o pod, né? Onde eles deveriam estar rodando. É basicamente um erro de scheduling, ok? E o outro que é crash loop backoff, que já foi citado. Outra coisa que a gente pode falar, e a gente vai falar agora, é sobre o replica set, que eu falei sobre escalonamento. Então, o replica set no Kubernetes ele é um recurso que vai garantir para a gente um número especificado de réplicas de pods, né? E esses pods eles estarão rodando em um dado momento. Então, ele vai monitorar ali os pods. E caso algum falhe ou seja removido, o replica set ele cria novos pods para garantir que o número desejado de réplicas esteja sempre em execução, certo? Então, um replica set ele pode ser usado diretamente, mas é bem mais comum utilizar eles através de um deployment, que fornece ali uma camada adicional de controle, né, como rolling updates ou rollbacks. Certo? Rolling updates é você atualizar um pod ou uma configuração de um grupo de pods, e o rollback é como se fosse um backup, ok? Só deixando isso claro. Então, como é que o replica set ele garante a disponibilidade do meu pod, certo? O replica set ele é responsável por garantir a disponibilidade de uma aplicação. Então ele faz isso monitorando os pods que correspondem a um conjunto de seletores, que são em inglês é labels. E se o número de pods que corresponde com esse nosso seletor for menor que o número desejado, que no caso é o número que a gente especifica no campo de réplicas, o replica set ele cria novos pods, né? Se houver mais pods do que necessário, ele termina alguns. Então, se tiver menos pods, digamos que eu especifique 3 e tenha 2, ele vai criar até o número de 3, e se tiver mais, ele vai os excluir. Então, exemplo de funcionamento, certo? Se a gente definir ali, no caso, a réplica set com 3 réplicas, o Kubernetes vai garantir. Então, bora voltar aqui para o VS Code para eu demonstrar melhor o que está acontecendo, certo? Então, a gente tem aqui novamente a API version 1. No caso, eu posso botar aqui agora, mudar para apps v1. Eu vou colocar aqui um kind, sendo eles um replica set. Opa, tem que ser assim, replica set. Ok? E o metadata eu vou dar um nome de myReplicaSet. E quando a gente fala de especificar, a gente coloca aqui, no caso, olha, ele já está colocando aqui réplicas, bora usar esse exemplo aqui que ele deu. A gente está falando de usar 3 réplicas, certo? E a gente tem aqui o nosso selector, que é basicamente as labels. Então aqui a gente tem a label myApp. E a gente tem a template. Então, o que está acontecendo aqui? A API version, ela, obviamente, define a versão, né, para o nosso recurso, que neste caso é apps v1 para o replica set. Aqui no KIND, novamente, eu tenho que especificar do que é, qual é esse tipo de recurso. No metadata é o nosso nome. E no spec a gente tem a especificação das nossas réplicas. Então, réplicas aqui, ele vai definir o número de réplicas, no caso, o número de pods a serem executados de maneira simultânea. Aqui o selector, ele é um seletor de labels que vai especificar para a gente quais pods são gerenciados por esse replica set. Então, os pods que possuírem a lab myapp serão controlados.
E a nossa template aqui, né, é a especificação dos pods que o replica set vai gerenciar. Então no metadata a gente está definindo as labels para os pods criados. Então quando eles forem criados a label vai ser myapp. E a spec aqui embaixo na template é a definição do container, que é onde a gente vai botar aqui, no caso, o nosso container ou a nossa imagem e novamente especificando aqui a porta, certo? Então, novamente falando sobre o exemplo do funcionamento. Falei sobre as réplicas, certo? A gente criou 3 réplicas. Se um pod falhar ou for removido, o replica set ele vai criar automaticamente, né, outro pod para manter a quantidade desejada. E se mais pods criados manualmente, forem criados manualmente ou por outros motivos, o replica set ele vai remover os excedentes, ok? E quando a gente falou ali, digamos assim, de escalonamento, que será o próximo slide, quando a gente fala de escalonamento, a gente tem algumas outras coisas, né? No caso, você pode, de uma maneira bem mais fácil, escalar a sua aplicação usando, digamos assim, um update. Então, o escalonamento de uma aplicação controlada por um replica set significa que a gente pode ajustar o número de réplicas, certo? Que devem estar rodando. Então, o escalonamento ele pode ser feito de uma maneira manual ou de uma maneira automática. E quando a gente fala de uma maneira, no caso assim, manual, né? Inclusive, eu estou aqui com um cluster, mas esse cluster aqui é uma outra coisa do trabalho. Mas é o seguinte, deixa eu dar um clear aqui. Então, a gente pode, digamos assim, aplicar um escalonamento manual colocando um scale rs, que é replica set, e eu não criei aqui um replica set, mas esse daqui aqui seria o nome dele, ok? E réplicas, e aqui eu colocaria um novo número. Então, no caso, eu tenho um replica set aqui chamado myReplicaSet, então aqui no replica set name ficaria myReplicaSet. E nas réplicas o número é 3, mas quando eu alterasse aqui para 4, ele atualizaria esse meu arquivo YAML aqui, ok? E isso é mais uma maneira de estar representando aí. E outras coisas é que existe algo chamado HPA, certo? HPA. O HPA é basicamente o escalonamento automático Horizontal Pod Autoscale, né? Então, para escalar automaticamente com base em métricas, e essas métricas eu estou falando de uso de CPU ou memória, a gente pode usar o HPA aí, né? Então o HPA está monitorando nossos recursos e vai ajustar o número de réplicas de uma maneira dinâmica. Então, no caso, a gente acaba colocando aqui quase o mesmo comando, no caso, em vez de scale vai ser autoscale, e rs, no caso eu estou especificando aqui qual é o recurso, né? É o padrão Kubernetes. Tipo, é quase como você colocar get pods, opa, kubectl, get pod ou get service, ok? Você precisa especificar. Então aqui a gente está no autoscale rs e o nome do replica set, que seria myReplicaSet. E a gente coloca aqui, no caso, o mínimo, no caso de réplicas, que seria, eu posso colocar aqui 2 e o máximo sendo 10. E a porcentagem da CPU, né? Dependendo do uso da CPU, escalando para cima, né? Quando a CPU estiver acima de 50%, ele vai acabar recriando. Então a gente colocaria tipo CPU percent igual a 50. Então, basicamente é assim que funciona quando a gente quer, no caso, escalonar uma aplicação em Kubernetes, ok? Então, quando a gente, no caso, vai escalonar, ele escolhe quais pods ele vai deletar, no caso, vendo a variabilidade dos pods e priorizando ali o escalonamento. Então, tem essas regrinhas aí, certo? E mais uma outra coisa, antes de falar aqui, como é que funciona o seletor de pod, certo? Vocês viram que eu falei muito de seletor. Então, assim, o seletor ele é um mecanismo que é bastante crucial nos replica sets. Então, ele está identificando ali quais pods devem ser monitorados e gerenciados pelo replica set se o seletor coincidir com o pod.
Então o replica set ele assume o controle dele, certo? Por isso é importante que as labels dos pods correspondam corretamente, né, ao seletor. E se você atualizar um replica set para alterar a imagem do container, os pods existentes não serão substituídos automaticamente, certo? Para esse comportamento é recomendável usar deployment, que a gente vai falar daqui a pouco, que gerencialmente atualizam os pods de uma forma declarativa. Então, basicamente dando um resuminho antes para a gente ir para o deployment, o replica set ele vai garantir o nosso número específico de réplicas, certo? Que um número determinado de pods sempre estejam rodando. O outro é que ele vai oferecer ali resiliência, criando novos pods quando necessário e garantindo que a aplicação esteja sempre disponível. E o escalonamento pode ser feito manualmente, né, ajustando o número de réplicas, ou automaticamente usando o HPA como eu mostrei, certo? E os arquivos YAML são usados para configurar o replica set. Eu posso fazer isso tanto pelo arquivo YAML quanto pelo prompt de comando, ok? E falando agora sobre o deployment. Um deployment no Kubernetes ele é um recurso que te permite aí gerenciar a implementação e o ciclo de vida de um ou mais pods. Então ele oferece um nível de abstração aí superior em relação aos replica sets, permitindo que você faça aí um escalonamento automático, né, uma atualização contínua, ou rollbacks, que são reversões a estados anteriores. Então, a gente fala aqui, por exemplo, de atualizações declarativas, certo? No caso só tem um slide porque aqui eu vou mostrar mais na prática. Então, quando a gente fala aqui de criar, deixa eu só tirar aqui, a gente pode usar um modelo declarativo, certo, para definir o estado desejado de uma aplicação. Isso significa que a gente cria um arquivo YAML que descreve o estado que deseja para o nosso aplicativo, isso é a quantidade de réplicas, a versão da imagem do container, configuração de rede, etc. E o Kubernetes ele gerencia as mudanças necessárias para garantir que o estado atual do aplicativo coincida com o nosso estado descrito. Então a gente está falando aqui de criar, por exemplo, o API version. A gente vai colocar aqui no caso de novo apps v1. E aqui o kind já é um deployment, ok. O metadata eu vou colocar nginx deployment. Com a spec, no caso eu vou colocar aqui 3 réplicas, já está até pronto. Então aqui a gente tem aqui, nossa, que redundância, mas 3 réplicas. A gente tem aqui o nosso selector, que é para manter as labels. E uma outra coisa é aqui a gente especificando sobre a nossa template que já foi falado, certo? A gente tem aqui o append-nginx e o container. Então, basicamente esse seria o nosso deployment, que seria o nosso arquivo de configuração, e quando a gente rodar ele vai subir pods do nginx com um total de 3 réplicas, com essa imagem do container e a porta específica, certo? Então ele cuida de ajustar o estado para conciliar com o especificado que está nesse arquivo. E a gente tem outras coisas, como por exemplo rolling updates, certo? Que são atualizações contínuas. Então uma das vantagens principais aí do deployment é a capacidade de você atualizá-lo, certo? Que no caso fazer aí rolling updates, que permitem você atualizar, né, a sua aplicação de uma maneira gradual. Isso é sem estar causando aí indisponibilidade durante uma rolling update. Então o Kubernetes ele vai substituir de maneira gradual os pods antigos com a versão anterior para novos pods com uma versão mais atualizada, garantindo que pelo menos parte da aplicação continue funcionando. Então algo assim mais referente a isso seria se basicamente eu subisse esse arquivo aqui de deployment e depois eu quisesse atualizar a minha versão do nginx. Então, digamos assim, eu daria 1.20.0 aqui, certo? E se eu aplicasse novamente esse arquivo deployment, ele atualizaria, certo? Então, no caso, o Kubernetes ele vai criar novos pods com a versão nginx 1.20 e gradualmente vai remover os pods que estavam com nginx 1.14, né? Sem derrubar todo o serviço. Então, esse processo ele pode ser controlado usando estratégias de atualização, como por exemplo Max Surge, que no caso se chama Max Surge, ou Max Unavailable, né, para definir quantos podem ser criados ou derrubados de maneira simultânea durante essa atualização. Então, geralmente a gente coloca no valor como strategy, certo? Strategy, basicamente assim. Então eu coloquei aqui meu rolling update
e meu max surge 1 e o meu max available 1, ok? E a mesma coisa sobre reversão, certo? No caso a gente não faz aqui a reversão no arquivo YAML, né? Se algo der errado durante uma atualização, a gente pode criar um rollback para reverter para uma versão anterior. Então o Kubernetes ele mantém o histórico nas nossas versões anteriores de um deployment e a gente pode reverter para qualquer versão anterior de uma maneira bem mais fácil. Então se eu vier, por exemplo, aqui e der um kubectl rollout do deployment, certo? Que no caso é o nginx deployment, ele vai estar aí fazendo essa recuperação, né? Isso reverte o deployment para a versão anterior, que estava funcionando corretamente, e um outro adendo é que eu posso especificar também a versão que eu quero que ele volte. Então, no caso, colocar aqui to revision 2, certo? E aí ele estaria voltando para a versão 2, ou para a revisão 2, certo? Então, no caso, outros comandos importantes quando se trata de deploy é a parte de aplicação, certo? Que é o apply, ok? Que é alguns comandinhos. No caso, quando a gente tem um arquivo de deploy, ou quando a gente quer ver um deploy, que é kubectl get deployments. Acho que não tem nenhum aqui agora, né? Não tem. Opa, eu também porque eu escrevi errado, mas deployments. Então a gente tem aqui alguns deployments no meu cluster. A gente também pode obter alguns detalhes com describe, certo? Ou escalonar um deployment e entre outras coisas mais, certo? Então, para continuar e não por último, mas não menos importante, a gente vai falar aqui de services, certo? E o que são services no Kubernetes? O service do Kubernetes ele é um recurso que permite a gente expor um conjunto de pods como um serviço, né, de rede estável. E como os pods, eles, já falei, são efêmeros e podem ser criados e destruídos durante o ciclo de vida da aplicação, o service vai fornecer para a gente uma maneira consistente de acessar esse grupo de pods, né, independente do endereço de IP. Então, a gente tem diversos tipos de, de service no Kubernetes. A gente tem o Cluster IP, que é por padrão. Então, o Cluster IP ele é o nosso service padrão. Ele vai expor o serviço dentro do cluster, né, atribuindo ele um IP interno acessível, no caso apenas dentro do cluster. E os pods e outros recursos no cluster podem se comunicar com o service através desse IP ou usando o nome do serviço. Então, o use case ideal para esse cara é ideal para serviços que não precisam ser expostos ao público, mas sim consumidos por outros pods dentro do mesmo cluster. Então, seria basicamente, fazer aqui novamente um outro exemplo. V1, aí a gente coloca aqui o kind sendo service, ok? E aí a gente, sendo service, e aí o metadata aqui sendo my service ou my cluster, melhor, né, para my cluster IP service. Vou até colocar em minúsculo aqui. My cluster IP service e no caso a spec. E eu vou colocar aqui a label. No caso eu posso colocar o tipo, né, que no caso é cluster IP, mas se eu não colocar isso daqui, por padrão ele já será cluster IP, certo? E aqui eu especifico a minha label, que é my app, e as portas. Então aqui eu estou decidindo que é um protocolo TCP na porta 80 e na target port 8080, ok? E eu posso colocar aqui também o type, tanto faz, aqui ou lá em cima, certo? Mas eu não preciso especificar porque ele vai ser cluster IP por padrão. Então, um outro tipo de serviço que nós temos é o Node Port. O Node Port ele expõe o service em uma porta específica de cada nó do cluster e a aplicação ela passa a ser acessível de uma maneira externa, né? Através do endereço de IP de qualquer node e da porta designada. Então, lembrando da aula 1, se você for ver, eu acabei utilizando o Node Port para poder expor o serviço, que no caso era aquele detector de face, certo? Então, esse tipo de service ele é comumente usado para testes ou quando a gente precisa de uma exposição simples, né? Sem uma solução ali de balanceamento de carga. Então, o use case para isso seria
usado para acessos diretos de fora do cluster, mas geralmente ele não vai ser algo escalável ou adequado para produção, ok? A gente não usa Node Port para escalar alguma coisa. Então aqui no caso eu poderia colocar para Node Port, certo? E quando você tem o Node Port, você também tem aqui a porta dele, certo? Que eu posso colocar aqui um 3008, que é a porta exposta no Node, ok? E uma coisa interessante é que caso você não inclua isso e suba esse pod, ele vai colocar automaticamente, no caso uma porta aleatória aqui, certo? Para você. Então é bem legal isso daí. E a outra é o Load Balancer, certo? O Load Balancer ele é um tipo de serviço que expõe o serviço para a internet, né, usando um balanceador de carga. Esse balanceador ele é provisionado automaticamente por provedores nuvem. Então você tem coisas aí como a AWS, Google Cloud ou Azure, e o tráfego é roteado para pods via balanceamento de carga, ok? E normalmente o endereço de IP público é associado a esse serviço. Então a mesma coisa aqui, a gente pode tirar esse node port e pode trocar aqui para load balancer, ok? Ele não tem nenhuma diferença agora que a gente precisa colocar, certo? E tem algo também chamado Service Discovery, que é o descoberta de serviços. No Kubernetes, a descoberta de serviços ela é realizada de uma maneira automática, através do DNS e ambientes de variáveis. Então, no DNS, o Kubernetes ele cria automaticamente uma entrada de DNS para cada service. Por exemplo, se eu crio um service chamado MyService, ou no caso MyCluster IP Service aqui, no namespace default, ele vai ser acessível como algo, digamos assim, MyCluster IP Service.default, que é o namespace. Aí especifica que ele é um SVC cluster local, certo? Então, os outros pods, eles vão poder usar esse nome para se conectar no serviço. E a gente também pode usar ambientes de variáveis, né? Então, quando um pod é inicializado, o Kubernetes ele vai colocar ali variáveis de ambiente que fornecem informações sobre os services disponíveis, né? Como endereço de IP e porta. E esse método, no entanto, ele é o menos usado em comparação com o DNS, né? Você não usa tanto ele assim. Então, a gente também tem ali o Ingress, que é uma outra forma comum de você expor serviços publicamente, certo? Além dos services, que é usado o Ingress, ele permite aí uma gestão centralizada de várias rotas HTTPs, no caso HTTPS ou HTTP, para diferentes serviços, usando um balanceador de carga único. Então, no caso, a gente teria aqui algo, o kind ele já muda, ele não é um service, certo? Ele é um Ingress, então ele é diferente. Opa. E aqui a gente tem o metadata, então example, ingress. E aí a gente coloca outras coisas, a gente pode especificar regras, certo? Então aqui o namespace, no caso seria quando eu crio esse ingress, ele vai para o namespace example. Essas anotações aqui eu posso tirar. Mas tem outras coisas, como por exemplo as regras, certo? Se a gente botar aqui o spec, a gente tem rules, então a gente pode decidir aqui qual seria a URL da nossa aplicação, que seria no example.com, certo? Esse daqui seria o nosso host. Aí no paths nós teríamos o path, basicamente a gente decide aí como path barra, aí backend, a gente poderia adicionar aqui um path type, que é o tipo do path, certo? Prefix. E aqui no backend, dá essa volta aqui, exatamente, certo? Aí eu estou especificando aqui a porta 80. Então, lembrando, né, a exposição internet via cluster IP. O cluster IP é o padrão e a aplicação fica disponível apenas para os outros pods. Então, um exemplo seria você criar um microserviço que precisa se comunicar com outros serviços dentro do seu cluster como APIs internas. O outro é o Node Port, que é uma exposição externa, certo? Com o Node Port você pode acessar o serviço externamente usando o endereço de IP de qualquer nó do cluster ou uma porta exposta. Então, no caso, seria aí, basicamente, não seria um link, mas sim um IP, ok? E a gente também tem a exposição pública com Load Balancer, que é usado para tornar o sensível disponível, isso sim você usa em produção, e o Ingress, como está sendo mostrado aqui, tá certo?
voltando aqui pro slide. Mas é isso, eu agradeço muito pelas pessoas que vão visualizar esse vídeo, vão estar vendo esse vídeo, e peço novamente desculpas. Na aula online acabou tendo problemas técnicos que não estavam ao meu controle e acabou prejudicando um pouco a aula, mas aqui está basicamente tudo que a gente viu naquela aula, certo? Na aula 2. E obrigado a todos, e fico aí, no caso, esperando também que estejam presentes para a aula 3. Muito obrigado e tchau para todos.